Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dr. Santiago Paz. É um prazer tê-los aqui fazendo análise dos vídeos que vocês me mandam. E hoje a gente vai falar sobre exercício aeróbio antes da musculação. Tem um vídeo bacana, muito legal, esperando aí pela análise, né? Mas ela só vai vir depois do quê? Da vinheta. Então, roda a vinheta. Bom, então a gente vai falar sobre esse vídeo do homem, Paulo Musi. Maravilha, vamos nessa, vamos ver o que o homem vai falar. Quando você faz, por exemplo, exercício aeróbio moderado antes do treinamento, você não depleta glicogênio. Então, essa história que você vai depletar glicogênio. Perfeito, olha só que interessante. Primeira coisa, quando a gente faz exercício aeróbio de moderada intensidade, primeira coisa que a gente tem que entender é que existem basicamente algumas intensidades dos quais a gente vai fazendo uma classificação em se tratando de esforço ou até mesmo da magnitude dessa intensidade. A gente pode ter uma intensidade que é caracterizada como uma zona regenerativa, né? Ou seja, não chega nem a ser um estímulo no qual a gente tem uma intensidade um pouco maior. Então a gente pode falar de uma caminhada, por exemplo. Então a caminhada é basicamente a gente tem aí entre 30% a 40% do máximo da capacidade aeróbica do indivíduo. Depois a gente pode ter uma intensidade leve no qual a gente poderia estar caracterizando também uma transição entre uma caminhada um pouquinho mais rápida e o início de um trote. Aí depois a gente tem uma zona moderada de intensidade, que é basicamente a intensidade no qual a gente tem uma frequência cardíaca um pouco maior, em que algumas literaturas chamam isso de zona 1 de treinamento, entre 50% a 70% da capacidade aeróbica do indivíduo. O que isso quer dizer? Quer dizer a intensidade no qual o indivíduo está fazendo um exercício aeróbio, contínuo, por exemplo, uma corridinha, e ele consegue conversar com alguém ao mesmo tempo. Então isso é considerado, por exemplo, zona 1 de treinamento. Então se você está fazendo um exercício aeróbio no qual você consegue estar conversando com alguém, zona 1. Se você passa agora a ter uma intensidade um pouquinho maior, uma velocidade um pouco maior e começa a ficar um pouquinho ventilando assim, significa que você está na zona 2 de treinamento, ou seja, você está ali próximo de 75% a 85% da tua máxima. E aí sim, depois disso, a gente vai para a zona 3, que é considerada a zona no qual você tem intensidade alta, caracterizada, por exemplo, intervalado de alta intensidade. É ali que está o HIIT. Né, um intervalado de alta intensidade, no qual você fica um tempinho a 90% do teu máximo e intercalando com 50% do teu máximo já numa zona 1. Então a gente pode chamar isso de recuperação ativa também. E vai analisando quanto de ciclos você consegue ter de estímulo em relação à recuperação. Você pode ter, por exemplo, 30 segundos de estímulos no HIIT a 90% e fazer 50% durante 30 segundos, que a gente chama de proporção 1 para 1, ou até mesmo 1 minuto, caso esse aluno seja um pouquinho menos treinado, vamos colocar assim. Então, 1 para 2, você faz 30 segundos mais forte para 1 minuto de recuperação ativa nessa zona de treinamento. Então, a gente brinca aí no HIIT com zona 3. Então, assim, já começa por aí para a gente identificar isso. Então, quando o Musi chega e fala, ó, quando você faz um exercício no qual você está realizando uma atividade intensidade leve ou até mesmo moderada, você não tem uma depressão considerável de glicogênio muscular, obviamente com uma duração até 30 minutos ou até mesmo 40 minutos. Não tem. Então, os estudos têm sugerido que o glicogênio muscular tende a ser um pouquinho mais depletado, aproximadamente aí mais que 30%, quando você faz 1 hora de corrida a no mínimo 70% do teu máximo. Aí sim a gente tem uma utilização um pouco maior de glicogênio muscular, que depois na musculação pode competir com a média mais ou menos de 30% que a gente utiliza na musculação. O indivíduo treinado, ele tem aproximadamente 450 gramas de glicogênio muscular, que é como se fosse o açúcar dentro do músculo. Então, se eu faço 30% dessa depressão com um treino de perna, por exemplo, eu vou depletar aí 450, então a gente tem 10%, 45, vezes 3, se a minha conta estiver rápida aí, 135 gramas. 135 gramas de depressão de glicogênio muscular num treino de musculação de 1 hora e meia para fazer 24 séries, você tem basicamente aí até umas 540 quilocalorias, é o máximo que a literatura, entre 540 e 600 quilocalorias, é o máximo que a literatura já mostrou em se tratando de gasto energético maior no treino de musculação, e mesmo assim durando 2 horas. Então veja bem como conhecer um pouco da bioquímica e da fisiologia do exercício te permite inferir que esse cardio antes da musculação não vai competir com esse glicogênio muscular. E se competir,
a gente pode competir com o que a gente chama de fadiga residual. O que é fadiga residual? É um indivíduo que não está tão bem condicionado aerobiamente e ele realiza 30 minutos de atividade aeróbia antes da musculação. E quando a gente vai analisar esses 30 minutos, vamos colocar assim, de exercício aeróbio, é a capacidade que ele tem, muitas vezes, de 3 vezes na semana 30 minutos. Então, se ele naturalmente já faz 30 minutos de cardio 3 vezes na semana, significa que o volume total de treino aeróbio para esse cara é 90 minutos, certo? Se ele faz 30 minutos em um único dia, ele já está utilizando 33% do volume semanal como um todo. E os estudos apontam que quando você treina 33% do teu volume, da tua capacidade, aí sim você pode ter um pouquinho de fadiga residual, ou seja, um cansaço um pouquinho maior, porque você fez 33% do teu volume em um único momento e antes da musculação, que necessariamente vai utilizar predominantemente glicogênio muscular. E isso sim é um fator que pode estar competindo e reduzindo o trabalho da musculação. Então, olha só que interessante a gente entender o básico da coisa. Então, eu respeitosamente já começo esse vídeo concordando com o Muzi, muito válido por sinal. E por falar em respeitosamente concordo, né? Vocês ficam me falando aí das camisas, né? Das camisetas. Eu quero. Então aí, ó, já tá rolando aí as camisas. Eu respeitosamente discordo. Então, para você que quer fazer parte da filosofia de discordar respeitosamente em relação às informações que são postadas na internet, já fica um insight legal aí para você. Na descrição desse vídeo tem um link de compra. Já fica um convite aí para você participar também da minha equipe, né? Então é isso. Então, começamos bem, contextualizamos aqui, vamos escutar o homem falar, porque gostei já dessa temática. Vamos lá. Gênio. Você vai Não é cansar, verdade. você vai... Pelo contrário, você começa o exercício mais aquecido. E outra, todo esforço que Isso você é interessantíssimo. Então, antes da musculação, a gente pode ter o aquecimento geral e o aquecimento específico. Um exercício aeróbico, muitas vezes, ele é muito interessante como um aquecimento geral, e eu posso falar isso porque eu sou psicólogo, e muitas vezes a gente não tem o treinador sendo psicólogo também. Nós temos, quando a gente vai fazer musculação, uma coisa que a gente chama de conexão mente-músculo, ou seja, você precisa estar muito bem conectado com aquela tarefa motora que você vai fazer. E na musculação, muitas vezes, quando você está utilizando cargas 80% do teu máximo, é 80% do máximo, meu querido. Você vai fazer no máximo 8 repetições. Então, você não pode dar mole. A chance de acontecer um acidente ali, alguma coisa, ser uma lesão, é alta. Então, você já tem que estar ali para realizar aquele exercício bem concentrado, bem focado para suportar isso. E aí o que acontece? É comum, às vezes, o cara chegar para treinar com o personal trainer, né? Tudo com a cabeça fora do que tem que fazer. Né? Às vezes o cara cumprimenta, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, e o aluno nem tá aéreo, tá aéreo. E isso é muito bacana quando a gente percebe isso. Por quê? Porque o exercício aeróbio de uma tarefa motora mais baixa, em 5, 10 minutinhos, faz o cara aumentar um pouquinho a frequência cardíaca, se conectar um pouquinho com a tarefa que ele está fazendo e progressivamente esquecer o mundo lá fora e, naturalmente, já focar naquilo que ele está fazendo. Então, progressivamente, quando a adrenalina vai subindo, quando ele fica mais focado, vai passar uns 5, 10 minutinhos, do nada ele já está excitado, aí do nada ele olha para o treinador e fala assim, nossa, nem te cumprimentei, hein? Desculpa, como é que você tá? E aí você fala pro cara, agora você chegou, né? Agora você tá aqui dentro e agora a gente vai começar de fato a preparar para fazer um trabalho, realmente um trabalho bacana, um trabalho forte. E isso é muito legal. Os estudos chamam isso de mindfulness. É o estado de atenção plena àquilo que você vai fazer naquele momento. E o exercício aeróbico ele ajuda muito nisso e também já aumenta, né? A frequência cardíaca, aumenta o fluxo de sangue para a musculatura, já aumenta a liberação de líquido sinovial articular para lubrificar essa articulação e, de fato, pode auxiliar muito nisso. E alguns estudos sugerem que quando maior a capacidade aeróbica que você tem, mais você consegue ter maior fluxo, maior capilarização e isso indiretamente contribui para a hipertrofia. Então, a ordem do cardio não necessariamente vai prejudicar a musculação. A gente precisa entender quanto de cardio esse indivíduo vai fazer em relação à capacidade máxima que ele tem, no 100%, a ponto de prejudicar. Se isso for abaixo de 20% do quanto que ele consegue já correr na zona 1 na semana, isso não prejudica.
Então, suponhamos que esse indivíduo aí tem um volume aí de 240 minutos semanais. Santiago, não faço a menor ideia do que seja 240 minutos semanais. É um indivíduo que consegue fazer cardio 4 horas. 4 horas. A divisão que ele vai fazer isso, pouco importa. Ah, vou fazer 4 vezes na semana, 40 minutos, e no domingão, um longão, eu vou fazer o restante. Pô, beleza, pode ser. Então, a capacidade aeróbica para ele sustentar esse volume, se a gente diluir isso, e até mesmo antes da musculação, abaixo de 20%, isso não vai prejudicar a musculação, porque ele não vai ter esse cansaço, ele não vai depletar tanto esse glicogênio muscular e também o gasto não vai ser tão alto. E isso é a brincadeira que a gente faz. Santiago, mas quem que na prática faz isso? Quem de fato estuda, entendeu? Então, se você está aqui escutando meu conteúdo, provavelmente você é um cara diferenciado. E se não for, continua ligado para aprender e tamo junto. E é por isso que eu falo que conhecimento liberta. Beleza, vamos nessa. Metabólico, ele leva a um nível de adaptação mitocondrial. A mitocôndria é como se fosse um aparelho celular que fica dentro da nossa célula e que promove o que é a nossa capacidade aeróbica. Quanto maior a capacidade oxidativa, quanto maior a capacidade de utilização dos substratos, glicose, ácido graxo, pela mitocôndria, né, maior a biogênese mitocondrial, maior queima de gordura, maior queima de substratos, inclusive o próprio glicogênio, que vai promover a glicose dentro dessa mitocôndria. A capacidade de função energética. Perfeito. Então, quanto mais mitocôndria, mais energia. Ou seja, se eu tenho mais mitocôndria no meu músculo, ele faz mais trabalho. Não só o trabalho, mas a recuperação também. Isso é muito importante, pessoal. A recuperação é até mesmo mais importante que o próprio estímulo. Eu posso treinar muito bem na segunda, na terça, arregaçar a bota, na quarta eu quero arregaçar a bota. Tá errado. Tá errado. Por quê? Porque você tá botando o volume lá em cima e muitas vezes você não tá recuperando proporcionalmente. E aí na quinta, às vezes, quebra, na sexta quebra e por aí vai. Então a recuperação, ela precisa ser proporcional. As adaptações são sempre dose dependentes, tem que ser proporcional. Quanto maior a capacidade aeróbica do indivíduo, mais rápido ele recupera. Mais rápido ele tem a capacidade enzimática, maior a capacidade de relaxamento, melhora a profundidade do sono. Isso está diretamente associado à recuperação e, obviamente, os resultados, porque ele vai recuperar mais rápido, vai fazer o volume de treino mais rapidamente, consequentemente, vai melhorar. Outro ponto importante é que o exercício aeróbico de mais baixa intensidade melhora o quê? Melhora o controle emocional. Isso é muito bacana. Indivíduos ansiosos, indivíduos que têm muita excitabilidade, ficam um pouquinho mais relaxados com exercício aeróbico de mais baixa intensidade. Opa, se eu melhorei o estado emocional, provavelmente eu vou melhorar como todo, ou então eu vou melhorar sono. E se você melhorou o sono, cara, já era. Esse é o melhor pré-treino que existe, é uma boa noite de sono. Perfeito, tô gostando. Muzi tá indo muito bem, tô adorando. A gente combinou antes, o que é mais função é mais forma física. Esse treino de aeróbio feito antes da musculação, claro, não em alta intensidade, um aeróbio leve ou moderado, ele melhora o que é a tua condição de treino. Perfeito. Você treina mais. Você, em resposta, melhora o treinamento. Acabou. Perfeito. É isso, pessoal, é isso. É importante que a gente tenha em mente, né, que não tem receita de bolo, é que a gente entenda o que acontece no nosso corpo, avaliar a nossa capacidade e, obviamente, a nossa capacidade de recuperação também. Capacidade aeróbica, capacidade de trabalho muscular e também recuperação. Perfeito, excelente vídeo. Adorei. E você, o que achou? Coloque nos comentários, muito importante a sua opinião. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita vai ser beneficiado dessa informação. Se é a primeira vez no vídeo, então se inscreva no canal para mais informações como essa. Não deixe de curtir também, para a gente entregar mais para o YouTube. E afinal, juntos somos sempre melhores. Não é isso? Obrigado por você que ficou até aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet.